1 Coríntios, capítulo 1, prefácio e saudações. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes. Nota de rodapé 1. Aqui Paulo volta a usar a expressão apóstolo em seu sentido restrito. Os que viram e foram comissionados pelo próprio Jesus ressurreto. Marcos 6,30, Hebreus 3,1. Paulo publica seu título em quase todas as suas cartas, menos em Filipenses capítulo 1 e 2, e Tessalonicenses e Filemão, com o objetivo de confirmar sua convocação apostólica como arauto de Jesus, autoridade essa que seus opositores procuravam contestar. 2 Coríntios capítulo 11. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nota de rodapé 2. Paulo usa a expressão Igreja de Deus somente aqui, em Atos capítulo 20, versículo 28. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. No Antigo Testamento, a expressão equivalente usada é Assembleia do Senhor. Deuteronômio 23, versículo 1, Números 16, versículo 3, Números 20, versículo 4, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 8. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pelos irmãos. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nota de rodapé 3. A palavra grega original para dom é charisma e ressalta em seu significado que os dons são resultado da graça de Deus e capacitam os cristãos para ministrar aos membros do corpo de Cristo e ao mundo perdido. Os crentes receberam a capacidade de suprir todas as necessidades da igreja por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao 11, 1 Coríntios 14, do versículo 3 ao 17. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nota de rodapé 4. Paulo garante que a fidelidade de Deus se encarregará de manter os crentes firmes até o fim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24 e versículo 8. Exortações à concórdia na igreja. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Nota de rodapé 5. Apolo havia realizado um ministério notável em Corinto. Atos capítulo 18, do versículo 24 ao versículo 28. Atos capítulo 19, versículo 1.
Pedro, cujo nome em grego é Cefas, João capítulo 1, versículo 42, também era muito querido e respeitado. Entretanto, dizia-se que apenas os cristãos judeus o seguiam. Um outro grupo, ainda, se arvorava o direito de ser mais cristão do que os outros. Paulo, que não admitia paulinistas, admoesta a todos que abandonem suas facções religiosas e se concentrem no fato de que todos os crentes são de Cristo. E a Ele devemos toda a devoção e obediência. Evidentemente que devemos respeito e carinho aos nossos líderes espirituais e amor fraterno para com todas as pessoas. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. Exceto que batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me recordo se batizei algum outro irmão. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Palavra da cruz, poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus! Nota de rodapé 6. A palavra original grega para poder de Deus é dunamis, Romanos 1,16. Portanto, o Evangelho não tem apenas a capacidade de instruir e educar, mas o poder de transformar a alma de qualquer ser humano, tornando-o santo em Cristo, por meio da ação contínua do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Nota de rodapé 7. Paulo não está condenando todo o saber secular, mas sim as ideias filosóficas que procuram destronar Deus do comando do universo e das coisas e das vidas dos indivíduos na terra. A citação é extraída de Isaías 29, versículo 14, texto em que Deus condena a política dos sábios de Judá, os quais tentaram negociar um acordo com o Egito ao serem ameaçados pelo rei de Senaqueribe da Síria. Os cidadãos de Corinto eram extremamente politizados e dados a questionamentos. Aristides dizia em todas as ruas de Corinto. Aristides dizia que em todas as ruas de Corinto achava-se algum suposto sábio que tinha soluções para todos os problemas do mundo. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da pregação, da proclamação da sua mensagem. Versículo, nota de rodapé 8. A expressão proclamação da mensagem deriva do significado geral do termo grego original, querigma. A pregação das boas notícias de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus encarnado, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para nossa justificação, santificação e salvação eterna. É simplesmente loucura, insensatez do ponto de vista de quem está escravizado
pelo sistema de valores desse mundo. É interessante notar que o vocabulário creem está no original grego no tempo presente contínuo do verbo, o que indica uma fé diária e constante. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nota de rodapé 9. Deus colocou o mundo todo sob uma grande prova de fé. Os judeus esperavam um Messias com poderes políticos e militares extraordinários que pudesse colocar Israel sobre todas as nações da terra. João 7,31. A bênção de Deus era compreendida somente a partir da ostentação de símbolos econômicos, políticos e militares, poder e riqueza. Jamais poderiam aceitar alguém amaldiçoado por Deus. Gálatas 3,13. Os gregos escarneciam de uma divindade que, a seus olhos, não tinha sabedoria filosófica e o poder para salvar a si mesmo da condenação à morte de cruz. Os romanos tinham certeza de que nenhuma pessoa de boa reputação seria crucificada, de maneira que era inconcebível que Jesus pudesse ser divino e, ao mesmo tempo, um criminoso condenado à pena capital. O chamado e vocação dos santos. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. E a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Somos de Deus em Cristo. Portanto, vós sois dele, vós sois dele, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nota de rodapé 11. Os próprios cristãos que moravam em Corinto eram testemunhas vivas de que a salvação não depende de boas ações ou da qualidade inerente de certas pessoas. Portanto, quando alguém é contemplado com o dom da salvação, deve orgulhar-se, gloriar-se na misericórdia do Senhor. Jeremias capítulo 9, versículo 24.